O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. E mais uma vez, lembrando a galera de se inscrever no canal. É muito importante, a gente quer dar continuidade nesse projeto e para isso a gente precisa do incentivo aí da galera. Sempre, a gente conta com vocês para fazer o programa seguinte, gente. Então se inscreve aí, galera. A gente está falando aqui com o Samuel. Para quem chegou agora. Para quem chegou, Samuel é um caso muito bem sucedido de uma pessoa que começou num projeto social e se tornou campeão mundial, né? A gente não falou ainda sobre isso. Quem não sabe, ele foi proeiro do Lages Grael. 9 anos. 9 anos, acho que dispensa a apresentação, né? Lógico. A gente não precisa falar. E como foi isso, Samuel? Você sair de um projeto social e tá aí disputando ao lado de uma das grandes figuras da vela no mundo, né? Não foi automático, né, bicho? Não foi automático. Eu sei que eu lembro até de você, a gente correndo junto em Raid Ranger 22, você era patrão do 7 Points. Então, quer dizer, já despontava ali, mas como é que foi esse caminhozinho até? Então, lá? Tudo que flutuava e tinha uma vela, eu pulava dentro. Teve ano aí que eu velejava quase todos os dias, porque ainda aluno do Projeto Grael, a professora Fernanda Hoffman, que dava lá, hoje está em Portugal. Sim. O pai dela é o Fred, dono do 7 Point Ranger 22. Olha aí. Ele precisava de tripulante, eu já me destacava no Projeto Grael, comecei a velejar com ele. E aí foi a primeira vez que eu entrei no clube. Depois a gente, a primeira regata que a gente participou, Tacariju Tomé de Paula. Até hoje, até a minha primeira medalha que eu ganhei na vida tem guardada até hoje. A gente ficou em 3º lugar da classe C. C ou B, não lembro. Mas pra mim, marcante. Tudo bem. O pessoal não gosta de dividir, mas, a primeira vez é legal. Lógico. E as coisas foram acontecendo. Depois da minha primeira viagem para fora do estado, comandante Ralph Vasconcelos Rosa, no Lucky. A gente fez a travessia Rio-Santos com ele no barco, lembra até hoje. Levando o barco para Santos. Levando o barco, depois voltando na competição. Muito bacana, marcante. E as coisas começaram a acontecer. Porque você já tinha ali uma aptidão natural para coisa. Porque eu aprendi, por isso que a referência familiar é muito importante, tudo que eu fosse fazer, primeiro, aproveitar as oportunidades. Sim. E segundo, fazer da melhor forma possível. Eu amo ainda velejar. Então, tudo que eu fazia era o melhor possível. Então, eu me dedicava muito. Eu era o primeiro a sair, chegar, o último a sair. A aula era 2 dias, eu ia 4. E no barco era a mesma coisa. Eu lembro que tinha campeonato que, lá no Clube Naval Charitas, de Ranger 22, que eu não tinha dinheiro de passagem para ir voltar para casa. Então eu ia, no final do dia ficava lá na social, todo mundo embora e eu dormia no barco. Aí porque eu não tinha dinheiro pra ir e voltar. Aí no outro dia eu acordava cedo, o pessoal chegava, chegou cedo? Cheguei cedo pra arrumar as coisas, não sei o quê. Então eu tinha vontade de ficar lá. Eu tava curtindo e ao mesmo tempo contribuindo com o meio. Porque era longe ficar indo do clube pra casa, era longe andando. Quanto que ele não aprendeu como proeiro do Lages, né, cara? Quanto não foi uma experiência legal. E aí chegar, né, a ser proeiro de um dos maiores... Demorou 10 anos. 10 então, anos de 2001. Eu lembro, passei pra vocês a foto, mas tem a foto ele me entregando um certificado no Projeto Grael e depois a gente ganhando o Campeonato Mundial. É legal depois botar essas duas fotos juntas. Vamos bacana. Isso, alguns anos depois. E aí em 2011 foi um ano muito marcante, onde eu me formei na faculdade em Desenho Industrial na UERJ. Olha 2011. Aí convidaram o Projeto Grael para participar da regata Cape Town Rio. O projeto não tinha dinheiro, porque é caro participar da regata, imagina um barco daqui para lá. E o projeto, a história foi quando a Volta ao Mundo parou lá, o Torben conheceu o clube, e no clube tem um projeto social voltado para a competição. E o Projeto Grael não é voltado para a competição. E quando o Comodoro do clube lá em Cape Town veio para o Yacht Club falar da regata, passou no Projeto Grael e fez um convite. A gente vai ter um barco dos nossos alunos, faz um barco dos alunos de vocês. Pessoal, legal! Quanto custa? Não vamos, não. Deixa pra lá. Aí, nessa época, lá em 2010, só eu velejava fora do clube, assim, mais ativamente. E aí tinha mais 2 alunos também que eu levava no Ranger também. Ali o Alex, o Alan. E aí, acabou porque não tinha dinheiro para ir. Um belo dia, o pessoal do projeto conseguiu um patrocínio para pagar a passagem. E o clube de lá falou, a gente paga a despesa aqui, manda ele para cá que a gente paga a despesa e manda de volta. E o pessoal falou, Samuel, vai só não morre. E aí outra coisa, e volta. Evita morrer. Outra coisa de aprender a aproveitar a oportunidade. Porque na África, fala inglês, aluno do Projeto Grael, como é que eu falava inglês? E aí? Na escola pública, eu passei por Henrique Lage, que é uma escola técnica, porque eu gostava tanto do mar que eu fiz a escola técnica para máquinas navais. Me formei como técnico e lá
tinha um centro de idiomas. Acordei 5 horas da manhã para entrar na fila, me formar, entrar no inglês. Por quê? Cara, no Clube Naval sensacional. e aqui no Yacht Clube do Rio de Janeiro, quando tinha um campeonato bacana, eu via aquele pessoal falando coisa enrolada, eu não entendia nada. E aí, né? E eu não entendia. Aí eu falei, oi, o que ele tá falando? Tá falando em inglês. O inglês? Outro idioma. Eu preciso aprender isso, porque eu quero estar no meio. E eu corri atrás de me praticar. Eu cheguei, professor, do inglês, falei, eu preciso falar, porque eu velejo, e eu quero ficar nisso, e as pessoas veem, eu não entendo nada, e eu preciso conhecer. Precisa ter muita dedicação, hein, pessoal? Não é só entrar num curso e simplesmente O esperar curso não cair vai do formar céu. você. né? Aí, depois de Sozinho. um tempo, porque a oportunidade aparece, se você não estiver pronto, você pode querer, mas se não estiver pronto, você não vai encaixar na vaga. Não adianta. E quando a oportunidade apareceu, o Projeto Grael, eu já velejava fora em barco de 40 pés e já falava inglês. Cara, Então que me legal. mandaram lá como chefe de equipe, eu e mais 3 alunos. Imagina só, o pessoal de projeto social às vezes é meio estranho, né? Mas muito bom, graças a Deus. Eles me mandaram pra lá, só eu era o responsável, 2011, nem sei quantos anos eu tinha, mas tinha uns 20 por aí, 21. Sim. E mais 3 alunos do projeto que eles não falavam inglês, só eu. Então eu era um intérprete, nem sabia falar direito. Mandaram a gente pra lá, chegamos dia 1º de janeiro de 2011. A regata largou dia 14 ou dia 17. A gente ficou lá esse tempo todo preparando o barco, também do projeto social. E aí fizeram uma tripulação mista, onde metade dos tripulantes, 3 eram sul-africanos e 4 brasileiros. E era tão ruim de verba lá, que, por exemplo, a nossa comida no barco, e chegou o dia da largada e falou, Miojo. só volta vivo, né? A gente falou, tá bom, a gente só tem que chegar inteiro. Porque mandar 3 jovens pra África pra voltar, atravessar o Atlântico. Não era. E eu também não era muito meio bom de geografia. Quando chegou no aeroporto lá de São Paulo, tem um mapa mundi, eu falei, pô, o Brasil tá aqui, a África tá ali. Eu falei, Tá mole. rapaz, É longe. é longe. Eu falei, porque eu aceitar, como eu falei, tudo que flutuava e tinha vela, eu pulava dentro. Quando eu aceitei, vamos! Vambora, nem Aí viu eu o papai. olhei assim, eu falei, pô, mapa Brasil aqui, África ali. Falei, rapaz, vai demorar esse negócio aí. Falei, mas vamos. E aí chegou lá, foi muito bacana, a gente se entendeu. Não sei como, pessoal. Aí tem a linguagem internacional da vela, onde os 3, eu não falava o tempo todo, não estava lá o tempo todo, mas o pessoal se virava, porque um olhava para o outro depois de 17 dias, entendia o que o comandante queria fazer. Então eu fui o watch captain, a gente dividiu em 2 turnos, brasileiros e sul-africanos, mas, por exemplo, a comida, não tinha dinheiro para ter comprado a comida. E aí? Foi um barco alemão que foi para a África, chegou de um charter e falou, pô, sobrou Tem essa aqui. comida. Temos. A gente não sabia o que estava comendo. Porque Tava escrito em chucrute e alemão. salsichão, rapaz. Então, pô, As Bain. a gente pegava lá o rótulo da comida, que a comida desidratada, e tava em alemão. Então a gente ia comendo e fazia, pegava lá escrito alemão, escrevia na antepara do barco lá o que tava escrito, falava isso aqui, fazia a carinha, né? Uma carinha feliz, a carinha triste. Essa é boa. Essa nem Exatamente, tanto. pra gente saber o que tava comendo. E rapaz, aí e a gente viu que ia demorar. Esquecemos o relógio, foi muito bonito. A gente ficava na competição lá, quem andava mais? Os brasileiros, os sul-africanos, no GPS. Vai, não vai, vai, não vai. E E aí, andava, fazia o barco andar mais, é isso? exatamente. Caraca, que E legal. aí, no meio do caminho, teve um perrengue, porque depois de... a regata a gente achou que ia fazer em 25 dias. Entre 22 e 25. Qual era o barco? que vocês estavam? 40 pés, mas aí foi remodelado, trocou quilha, trocou leme, mas era um barco emprestado que um cara pagou a reforma, pagou a vela e deu para os alunos. Olha só que legal. Que barato. Para os alunos velejarem. Como funciona o networking? Exatamente. E aí, no meio do caminho ali, pô, com 12 dias, pô, um perrengue de noite, tempestade, a gente teve que rasgou a vela, teve que costurar. No dia seguinte, a gente ligava o motor, dia sim, dia não, para carregar a bateria, porque a gente tinha um water make Aham. de salinizador. Tinha que funcionar pra fazer Tinha água, que né? funcionar. Não tinha comida, mas pelo menos água tem que ter. né? Exatamente. Mas aí, a gente foi ligar ele, o que aconteceu? Queimou. O motor... Nhe. Ih, bateria. Não, Nhe, sem nhe, bateria. nhe. Não pegava. Aí... E o curso de Tudo- motor a diesel da... Exato. botou Aí em não tinha prática. motor a diesel ainda, mas a gente tentou de todas as formas. A gente abriu o motor, amarrou o cabo lá na coroa, jogou balde d'água pra dar tranco e vai, e não sei o quê. E aí, de tipo, umas 8 da manhã até umas 2 da tarde, a gente tentou fazer o motor pegar. E não pegou. Ai, Jesus. Não pegou. Faltava quantas milhas? Aí, contava em dias, aí cara. depois de, sei lá, algumas horas tentando, É. a gente chegou e falou, rapaziada, isso em inglês, português, mas no meio do mato. Rapaziada, né? Como é que é? Hey people! Então, e isso a gente tentando fazer, e eu
lá desesperado, tentando arrumar o motor junto com o pessoal mais experiente sul-africano, que devia ser um ano mais velho que eu, devia ter 22 anos. Velhão. Pô, velho pra caramba. O experiente, 22 E anos. aí a gente viu que as baterias estavam ligadas juntas e uma estragou, chupou a energia de outras todas. Isso aí, ó, curso aí, vamos ver quem faz curso de oceano, tem que ter uma bateria só pra ligar o motor. Só pra ligar, dedicada. Isso eu aprendi na prática. Cara. Aí vimos, tinha a bateria, não tinha, então a gente ligou o computador, mandamos, vimos no ponto GPS, salvamos no GPS de mão a rota de onde a gente estava até o Brasil, viu que ia demorar uns 5 dias. Mandamos mensagem para organização, ali com o telefone de satélite, deu problema no motor, a gente viu que o barco mais perto, porque você ia plotando a posição de todos os barcos e andando 12 horas. Pra saber quem o que tava barco mais próximo. perto ia demorar uns 3 dias para chegar. Porque dá aquele split e depois junta. Ia demorar 3 dias para chegar perto da gente, a gente tem que ficar parado, então até o cara chegar pra gente, e a gente ia demorar mais, a gente viu que para chegar na velocidade que a gente estava ia demorar 5. A gente, vamos continuar? Vamos. A gente viu quantas garrafas d'água tinha dentro do barco. 3. Tinham 10 garrafas de 2 litros d'água. Nossa senhora. 5 dias, 2 garrafas por dia, só que eram 7 pessoas. Nossa. 7 pessoas, 4 litros para 7 pessoas no dia. Aí, pô, que nem Big Brother, sentou todo mundo no convés, fez uma rodinha. E dizem que se você Veja não beber menos de 250 ml por dia, nem adianta, né? No Então, mínimo, então era não, 500, coisa que eu negócio, uns 400 aí que a gente bebia, uns 350. Aí a gente chegou, fez a rodinha, só eu falava inglês e português. E aí fez aquele climão, imagina, no barco, no meio do oceano. Galera, veja bem. Então, eu falando inglês. Aí começou a falar, ó, deu problema no motor. E ele falando inglês, eu falando, pô, pessoal, deu um problema no motor aí. E aí ele falava, assim, ó, a gente vai tentar ir, porque o barco, essa história que eu contei pra vocês, o barco mais perto é 3 dias, vamos chegar em 5. Vamos tentar ir? Vamos. Temos 10 garrafas d'água. Vão ser 2 por dia, um copinho de manhã, um copinho de noite. A gente tem um isotônico, joga o pozinho. Vamos, não vamos, vamos. E isso a gente se conhecia há 20 dias, pô. Porque a gente se conheceu dia primeiro. Eu imagino que 20 dias nesse barco deve valer como um Não, ano, contando né? o tempo em terra, que era de 1º de janeiro. Já tinha 12 dias de regata. Então a gente já se conhecia ali, já estava entrosado. E o pessoal, vamos. Então a gente avisou, pegou o GPS de mão, salvou as baterias, marcou os waypoints até chegar no Brasil para ter uma rota. E foi. E falamos, vamos. E aí, beber água. Era 2 copos, 8 horas da manhã, 8 horas da noite, com um isotônicozinho. Só que aí você começa a trabalhar você trabalha 24 horas por dia. Só que na África a água é geladinha, né? O clima é legal, você vai chegando pro Brasil, pô, vai ficando quente. E você beber água. Então a gente começou a salvar a energia, só que a gente tinha que continuar velejando, senão a gente não chegava. E vamos comer? Vamos, o quê? Comida desidratada. E como é que come comida desidratada? Seco. Abrimos tudo, aí tinha aqueles bloquinhos de carne. Pegamos bloquinho de carne, eu que separei. 4 pacotinhos, em 7 pacotinhos, falei, rapaz, toma aí, ó. Tua comida pra 5 dias. Faz um saquinho assim, ó, de bloquinho de carne prensada. Tinha no barco de comer sem ser desidratada, tinha meio saco de cebola. O que a gente fez? Botou a cebola na panela, é gostoso. Porque agora agora é o momento da receita. Não. Aí pegou, fechou a panela, a cebola meio que derrete. Sai água, né? Então aquela foi nossa comida ali por uns 2 dias. E tudo que a chuva, não é que nem você tá em terra, a chuva passa em você. No mar, a chuva passa por você, né? Ela vai passando. Vai embora. Então a gente tinha a rota pra chegar rápido, só que a gente via a chuva passando, a gente, pô, vamos pra chuva. Aí a gente tentava a chuva e ia mais rápido. E vinha pra cá, até que... Já tomava um banhozinho. Não, a gente tentava tomar, só que a gente não alcançava a chuva. E um dia de noite, passou uma chuva pela gente, porque a gente não tava vendo nada, passou uma chuva pela gente. Não deu pé. Escorreu a água pela vela, a gente conseguiu pegar meia panela de água. Tacamos tudo que podia imaginar ali dentro. E aí fez aquela gororoba. Em 5 dias a gente comeu a cebola e essa gororoba. E 2 copinhos d'água. E aí, pô... Treinamento de guerrilha. Sobrevivência O Bob ia ficar com inveja dessa aí. Pô, foi sinistro. Pô. Aí a gente ia salvar a força ali. Pô, chegou vivo, mas chegou... Aí a prova, né? A prova aí que tá vivo, né? Não, cada um perdeu tipo uns 10, 15 quilos, pô, de desidratação, de tudo. Porque foi 5 dias... com 2 copinhos d'água, né? Copo de meio litro. Copinho de canequinha. Pô, quando você chegou, a galera do projeto ficou como? Caraca, assim? Não, aí a gente avisou e aí
Quando a gente chegou, o bom, que é pela navegação, antes de dar o problema, a alta pressão, que ela sobe no meio do Atlântico, você faz uma parábola, né? Você vai lá em cima, na costa da África e desce. Sim. Antes de dar o problema, a pressão já estava descendo, a alta pressão. Então a gente já não estava fazendo tão grande, a gente começou a fazer uma diagonal. Sim. Então a previsão de 25 já virou 17. Então a gente, no meio do caminho, em vez de continuar a parábola, a gente começou a vir na diagonal para baixo, acertou. Então a gente chegou lá em Maricá, por ali já. A nossa, normalmente o pessoal vem lá por cima, né? Por Vitória. Ainda venceu a regata. E aí, quando a gente chegou, pô, eu lembro que um cara chegou de bote assim e me deu uma latinha de Coca-Cola. Ó, o merchan a gente pode fazer, né? Aí eu peguei, eu virei ela assim, eu não senti nada. Nada. Assim, e eu fiquei bebendo água, mas eu fiquei bebendo água pra eu ir no banheiro, fazer o número 2, demorou tipo uns 3 dias. Nossa, desidratado. E desidratado ao extremo, assim, todo mundo comemorando o quê, gente? Me dá água, me dá comida, me dá qualquer coisa. E a gente chegou lá, pô, assim, e todo mundo... Porque aí a gente descobriu que a gente fez um percurso rápido. E o barco atrás da gente, ele ainda tava fazendo a parábola lá por cima, fez um caminho maior, porque ele não sacou que tava descendo a alta pressão, e a gente ainda tinha a possibilidade de ganhar a regata. Tá zoando. E aí, de noite, bateu o martelo, né, que é o tempo corrigido, bateu o martelo que tinha passado o time pro cara ganhar a gente. Nossa, e a gente não ganhou a regata, rapaz. Quase morremos, ganhamos a regata. Eu acho que é porque o barco tava leve, não tinha Exatamente, evaporando no meio do caminho. Não tinha água, não tinha comida. Mas a gente chegou assim, tava todo mundo deitado no convés, a gente chegou assim, pô, foi brabo. Em 2011 também, ano que eu me formei na faculdade. Que isso, hein? História pra caramba. E aí saímos no Cidadão. Jornal Nacional, foi legal pra caramba. E em agosto, isso em janeiro. Aí me formei na faculdade no meio do ano. Em agosto, no dia do meu aniversário, eu já velejava com o Larce. A gente já se conhecia do projeto, já se esbarrava nos clubes, nas marinas. Ele já tinha me chamado pra velejar no Tangará, que era um Far 40 dele. E no Marga, os 6 metros de madeira. Lindo, então a gente já tinha um contato. Ele falou, pô, Samuel, desfiz minha parceria com o Rony Seifert, lá de São Paulo, na classe Star. Eu tava precisando de um proeiro novo. Pô, você é jovem, tem disposição, vejo que você gosta muito de velejar. Você topa velejar com... Eu sim! Eu já respondi sim. Aí, pô, já fui até a capital, voltei, quase morri. Você tá me chamando pra correr de Star e eu não aceitar, pô. Só que, pô, eu pesava uns 85 quilos. Ele falou, só que tem que ser um pouquinho pesado. Tem que pesar uns 105. Eu falei, mole. Beleza. Aí eu subi na balança e falei, pra caraca, 85. Eu falei, 85 para 105 é 20 quilos, né? Aí eu falei, como é que eu consigo isso aí? Porque você não pode ser gordo. O pessoal vê o projeto de estar gordão, mas tem que ser ágil, né? Você tem que ser esperto, ágil. Pô, faz força pra caramba o negócio de estar. E aí, em 3 meses... Você não tinha experiência no Star, né? Já tinha? Em 2007, eu velejei minha primeira regata. Eu já tinha velejado com o pessoal de Brasília. Eu já flutuava, eu tava dentro. Você experimentou tudo que podia durante o seu período lá do projeto. Não, e fora do projeto. Fora do projeto. Chamar pra velejar hoje, só não vou porque tem 2 filhas pra ajudar em casa, a mulher fica chateada. Mas aí, eu aceitei. Aí fui numa nutricionista esportiva, ela passou um monte de coisa, e aí eu consegui em 3 meses, falou, 3 meses tem nosso primeiro campeonato, estadual, lá no Rio Yacht Club, em Niterói. Aí eu consegui ganhar uns 15 quilos em 3 meses. Pô, maravilha. E o bom que aí, com esse acompanhamento nutricionista, a maior parte foi o músculo. Ela falou assim, você ganhou quase o limite que uma pessoa consegue ganhar em 3 meses de músculo. Ô Samuel, pra quem não entende por que você teve que ganhar peso, você explica, é por causa da escora, né? Porque o barco, ele tem o barco inclina, e por causa que a vela do Star é muito grande. E aí tem muita área vélica, muita área vélica, e a quilha é pequena, não tem muito peso. Então você tem que usar o seu peso para escorar e trazer o barco de volta. E aí quem fica mais para fora, aí já vem o estudo de física, caramba, aí tem a alavanca, tem que ser pesado. Então a média, e o Star foi muito bom, que teve há uns anos, um limite de peso. Na época do Marcelo Ferreira, não tinha. Então tinha uns trogloditas de 140, 150 quilos. Então imagina um cara na Olimpíada, pô, desse tamanho. Então eles botaram uma regra. Então o limite máximo é 200 quilos. O timoneiro com 100 e o proeiro com 100. Só que o Larce não tem a perna. Então ele não podia engordar. E eu nem era bom. Então sobrou pra mim. E aí você que tinha que fazer. Aí eu ganhei os 20, eu ganhei os 20 quilos que ele não podia ali da perna dele. E aí, pra fazer o equilíbrio do barco. Entendi. Ele tinha conta já fechada de quanto que ele tinha que ter na tripulação. Aí eu tinha que ter 104,5. Olha isso. E a gente participou do primeiro estadual
Não é que a gente ganhou o campeonato? Ganhamos. E aí tem as coisas que o pessoal fala assim que é azar, né? Mas, por exemplo, a primeira vez que a gente... azar? Não, a primeira vez que a gente velejou... É outra história. Quando a gente... Primeira vez que a gente velejou de estar junto, vamos velejar? Vamos começar parceria? Vamos. A gente subiu no Star, botamos o pau da buja, velejando de través no lado da escola naval no aeroporto ali no Rio. Aí tem a marolinha ali, né, por causa da sombra. Fez assim, ó, lop, o pau não bateu na água, quebrou o mastro. Nossa. Primeira velejada. E tinha celular? Não tinha. Como é que chama ajuda? Maré enchendo. Botamos tudo pra dentro do barco, enrolamos mais velho, ficamos sentados batendo papo. Esperando chegar. Aí passou um barco do Prático. Aí ele falou, pô, você tá precisando de ajuda? Eu tô. Pô, mas tô indo buscar o navio, vou chamar um amigo. Aí ele foi pegar o navio. Aí do nada, eu acho que é Antônio Carlos, a empresa, Antônio Carlos, um praticagem azulzinho. Sim, tá lá. Aí ele foi lá e rebocou a gente, chegamos 8, 9 horas da noite no clube. Ah, mas isso, quem não tem história de barco quebrando, né? Mas na primeira, pô, é bom que a gente só demorou mais uns 5 anos pra quebrar outro mastro, né? Mas quebramos o primeiro Usou bastante dia. o segundo. E aí a gente ganhou o campeonato estadual, 2 meses depois a gente foi para os Estados Unidos, ficamos em segundo lugar empatado no norte-americano, e aí a parceria a gente viu que ia dar certo. Maravilha. Então foi muito trabalho, dedicação, tinha... Daí até ganhar o primeiro Mundial? 2011 até 2015. Treinando pra caramba. Tinha semana que a gente treinava 6 dias na semana, direto, e a gente começou a viajar bastante, competindo. Em 2014 a gente foi bem na Itália no Mundial, só que teve muitos problemas lá de largar escapado, outros problemas da comissão de regata. Em 2015, na Argentina, a gente ganhou. 2016, a gente ficou em quarto. 2017, na Dinamarca, a gente perdeu por 1 ponto ali na última regata. E muitos resultados foram aparecendo, pô. Eu entrei... Você estava sempre nos primeiros lugares. Isso, então. Todos os campeonatos eram os 3 primeiros. O pessoal até achava estranho que eu achava que eu chegava em casa com a medalha. Meu mãe, você comprou medalha, meu filho. Você toda hora só tem em primeiro, segundo, terceiro, pô. Tá atrasando de...